Olá, querido aluno, eu sou a professora Cássia e hoje eu vou falar para vocês sobre o projeto de vida voltado para a formação da identidade ou a valorização da sua identidade. Bem-vindos, animados para uma aula divertida? Então, já certifique-se de que o seu material para esta aula está em suas mãos, caneta, caderno, um copo com água para se hidratar, muito entusiasmo para aprender e mão na massa. O nosso assunto, como eu falei para vocês, é a questão da identidade. O objetivo dessa aula é o seguinte: iremos aprender sobre a dimensão transcendental da vida, falaremos sobre a identidade e o que configura nossos talentos e habilidades. Depois dessa aula, você será capaz de identificar a corrente filosófica do racionalismo e do empirismo, além de criar os valores que nortearão o projeto de vida. Identificará como é composta os valores de uma sociedade racional e industrial. Caro estudante, você já deve ter ouvido falar ou não nas aulas de filosofia sobre educação interdimensional. Já ouviu falar sobre isso? Pois é. A educação interdimensional, como o próprio nome já diz, várias dimensões, né? E essas dimensões se interligando. Ela busca a valorização das várias dimensões humanas, superando a valorização somente do cognitivo. Essas dimensões são quatro. O logos, que é voltado para o pensamento, razão e a ciência, ou seja, cérebro, razão. Patos, que é afetividade, relação do homem consigo mesmo e com os outros. Então, no caso, emoção, tá? Afetividade, relação do homem consigo mesmo e com os outros. Na verdade, é autoconhecimento. Eros é o impulso e a corporeidade, ou seja, as suas emoções, os seus impulsos e a forma como você se posiciona na vida. O mitos, a relação do homem com a vida e a morte, com o bem e o mal. Você já parou para pensar que todas essas dimensões fazem parte de cada pessoa? E Mas entre as dimensões citadas, a dimensão transcendental do ser humano, o mitos, será o foco desta aula. Por quê? É a relação do homem com a vida e a morte, com o bem e o mal. É onde vocês irão aqui dar uma analisada nos seus comportamentos durante as suas, os seus passeios pelas redes sociais, né? Analisar o comportamento de vocês diante de algumas situações que exigem uma determinada ação emocional e vocês agem com outra, né? Então, o Mitos vai analisar o sentido que você atribui à vida. Meu sentido da vida. Você já se perguntou qual o sentido da vida para você? Na verdade, existem vários e diferentes sentidos que as pessoas dão à vida. Você já parou para pensar
nos valores que você possui e dar às coisas e pessoas que fazem parte da sua vida, ou seja, o valor que você dá a você, ao que você possui, e às coisas e às pessoas que estão na sua vida. Então, são três pilares aí: o seu valor como pessoa, o valor dado às coisas que você tem ou seus pais têm, no caso, se você for de menor, e às pessoas que estão à sua volta, seu pai, sua mãe, seus amigos, seus irmãos, seus avós, entendeu? Então, que valores você dá para essas pessoas? Que valor você se dá? É nesse sentido que a gente propõe essa reflexão do sentido da vida. Sobre isso, você acha comum a valorização das pessoas a partir do que elas possuem e não do que elas são? Ou seja, aqui mostra uma tendência, né, muito egocêntrica da sociedade, aonde ela simplesmente valoriza mais o que quer se aproximar mais de pessoas que têm alguma condição do que com pessoas que são mais pobres, que são mais com menos recursos, não pobre, mas de menos recursos. E é isso que você tem que se questionar. Você acha comum a valorização das pessoas a partir do que elas possuem e não do que elas são? Você age desse jeito? Os valores e princípios orientam a relação humana. O afeto, o respeito pelo outro, algumas vezes são deixados de lado, causando o que o autor Antônio Carlos Gomes da Costa chama de crise de uma época. Ao mesmo tempo em que se vive essa crise na relação humana, existem pessoas que buscam outro sentido para suas vidas, ativando a dimensão transcendental que ressignifica a própria natureza humana. Então, a crise de uma época é quando as pessoas passam a valorizar mais o que a pessoa tem, o outro tem, do que exatamente do que ele é. Se ele é uma boa pessoa, né? Tem pessoas que têm exemplos aí, muitas vezes aparece na mídia, de pessoas que sofrem humilhação demais, assim, tem hora na cara dura na frente da mídia, e a pessoa fica só rindo, assim, meio sem gracinha, mas a pessoa fica se achando, né, que tem que sofrer aquilo para ser amigo daquela fulana. Sobre a transcendentalidade, é importante dizer que nesta aula esse tema não será abordado do ponto de vista de religião alguma. A transcendentalidade trata aqui a respeito da natureza humana, né, da consciência de si mesmo e da busca do sentido da vida. Na minha opinião, não tem como a nossa natureza não tratar da questão espiritual, né? Porque o nosso espírito veio de Deus e a gente tem a semelhança e a imagem de Deus em nós. Então nós temos que sim ter Deus na nossa vida e honrar e respeitar a história do seu filho que veio e morreu por nós. A sugestão de vídeo sobre a temática da aula é 7 milhões de outros, tá? Então nós vamos aqui para a atividade 1, onde você vai fazer o quê? Com o que eu comentei com vocês aqui, vocês vão analisar essas questões aqui e vão criar um portfólio. O que é um portfólio? É uma pasta, pode ser uma pasta com folha de plástico, onde você coloca o papel dentro. Ou então pode ser um caderno mesmo, você faz uma decoração bacana, bonita, escreve lá projeto de vida 2021, de fulano de tal, coloca o seu nome e faz com seriedade mesmo, de verdade. Crie um portfólio, escreva sobre o sentido da vida para você, né? Pergunte a alguém sobre o sentido da vida e escreva um relatório sobre o que ela respondeu e também escreveu o sentido da vida para você.
Antes de fazer, você vai refletir sobre suas ações em casa, na rua, nas redes sociais, se está de acordo com o que você respondeu na questão 1. Lembre-se dos acontecimentos mais importantes da sua vida, liste-os. Você agiu de acordo com os valores que você escolheu para a sua vida? Então, tem que prestar atenção nisso aí. Sobre o ser e ter. Se você é cristão, sua identidade está revelada em Gênesis 1, 26 e 1, 27. Muitas vezes vamos à igreja e não aprendemos quem somos. Por quê? Nossos pais já eram crentes ou eram católicos e simplesmente nos levava para a igreja e ali nós ficamos por hábito, né? Ou seja, a essência do que é ser um católico, um cristão, você não sabe. Do que é ser um evangélico, você não sabe. Então, é pesquisar na Bíblia para poder encontrar a sua resposta. Então, nos comportamos como qualquer um. Os filhos de Deus são imagem e semelhança do Criador. Quem não aceita a si mesmo, também não aceita Deus como Pai, nem Jesus como irmão. Ou seja, lá no princípio, quando Deus fez o homem e a mulher, ele falou assim: vamos fazê-lo nossa imagem e semelhança. Ele estava com o filho dele lá e ele criou o primeiro homem e a primeira mulher à sua imagem e semelhança. Isso saiu da boca de Deus. Os valores que agradam nosso Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, a família, o trabalho, a fidelidade, a confiança, a lealdade e a coragem. Isso são ideias para que facilite para vocês criarem os seus valores. Essa atividade 2 aqui é instruções. Leia e resuma a biografia de Antônio Carlos Gomes de Costa. Assista ao vídeo 7 milhões de outros. Assista ao filme Modo Avião. E vai fazer a questão aqui, ó, depois que você assistir isso tudo e fazer o resumo da biografia, você vai fazer essa questão aqui, ó. Como o filme e o vídeo se relacionam com o assunto da identidade, significado e sentido, ser e ter, ok? Aqui já tem o vídeo para poder facilitar para vocês assistirem, ok? E aqui não é nada, aqui é só um resumo da aula, sentido da vida, né? O que que a gente acredita que deve ser a nossa vida, se a gente gosta de viver mais no caminho do bem do que no caminho do mal, se a gente acredita que a morte virá para todos, mas que para aqueles que são os, os filhos de Deus, que respeitam e evangeliza a história de Jesus, que para um repouso eterno, ou se ela realmente vai esperar até o juiz eterno, vai ser morrer, né? Ir para um lugar e não vai ter direito à salvação. Então, é nesses sentidos aí. Ser e ter, né? A importância para você é muito fácil a gente escrever assim: eu valorizo o ser, mas analisa seus alunos, seus amigos, a sua família, como é que você trata os seus amigos e observa o que eles têm que te atrai, tá? Para ter certeza que você é atraído mais pelo ser do que pelo ter. A maioria das pessoas, elas se atraem mais pela posse do outro. Se tem um carro bonito, se tem um celular chique, se tem um não sei o que, e assim vai. O racionalismo ou o cristianismo, né, são correntes filosóficas diferentes. Racionalismo é criada pelo homem, querendo valorizar apenas os resultados dados pela ciência, pelas exatas, né? E o cristianismo é uma linhagem já de que são de pessoas que acreditam no Evangelho de Cristo, no seu sacrifício para justificar os nossos pecados,
né? E para nos salvar da condenação eterna que foi dado para Adão por causa do seu pecado. Muito bem, essa foi a nossa aula. Quero agradecer a participação de vocês. Aguardo suas atividades feitas com muito capricho e carinho. Tchau, da professora Cássia.